Olá, candidato. Vou falar para vocês sobre o recurso do TRE do Rio, recurso contra a prova discursiva. Aqui neste vídeo eu vou falar sobre o recurso que é feito exclusivamente por nós no Turma de Redação, tá? Que é o nosso site. Vou falar sobre aspectos importantes que você precisa observar, que muitas vezes os alunos não sabem, né? Que a gente que conhece muito as bancas, a gente sabe exatamente qual é o ponto nevrálgico, tá? Que pode motivar recurso. E vou falar sobre alguns assuntos, algumas situações em que você precisa recorrer, tá? Bom, este site que você está vendo aqui, está cortadinho aqui por causa do meu vídeo, é o Turma de Redação. Você vai encontrar no endereço www.turmaderedacão.com.br, né? E a gente vai disponibilizar, a gente está aqui nossa oferta de recurso. A gente tem para técnico, a gente vai montar o recurso também para analista. O nosso recurso está nesse valor aqui, R$ 456. Você pode dividir em 3 vezes sem juros ou dividir em 12 vezes, aí incide em juros, não é? E é o seguinte, mas não compre o recurso correndo não, tá? Não faça isso não. O que você tem que fazer antes de você comprar, e a gente prefere, e a gente vai atender desta forma, é que você envie seu material de provas para recursos@turmaderedacão.com.br. Por quê? A gente faz uma análise preliminar para a gente saber se há cabimento, tá certo? Se o seu recurso tem condições de provimento. Porque não é só recorrer, é analisar prioritariamente se a gente consegue aí um cabimento, tá certo? Para que você consiga majorar seus pontos. Porque senão não interessa, a gente perde tempo, você se matricula, a gente vai lá, tem que cancelar sua matrícula, se a gente notar que não tem cabimento. Então não adianta correr para aqui. Porque vão atender só 5 pessoas. Bom, nós vamos atender 5 recursos, terminamos 5 recursos, se houver vaga a gente pega mais 5. Mas a nossa análise preliminar é gratuita. Então nós vamos reservar 100 vagas, nenhuma a mais, porque não dá, tá? Por causa do prazo. 100 vagas para a análise preliminar, tá bom? Tem gente que no último brigou com a gente, que a gente não quis analisar e tal, mas é porque a gente não tem condições, gente. É o total mesmo de vagas que a gente consegue apresentar. Por quê? Mas vocês podem colocar mais pessoas para analisar. Não é assim que funciona. É tão sério, tão sério, tão sério, que análise preliminar quem faz são os coordenadores. Só isso, tá? É muito sério. E nem na análise preliminar a gente tem garantia de que a banca vai aceitar aquele recurso 100%, tá? Na última análise que nós fizemos, tivemos até 9 pontos de provimento no TJ de Pernambuco, mas é porque a gente faz essa peneira mesmo para saber qual é o texto que nos condiciona a atingir este número. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nosso WhatsApp, tá bom? Que é o 32 98886, né? 3 vezes número 8, depois número 6, 7661. Que é Manu, que trabalha no nosso atendimento, faz todo um atendimento personalizado para você e vai te explicar como tudo funciona. Ou senão vai transferir sua dúvida pra gente, tá? Então vamos lá. Então são 100 vagas para análise preliminar, né? Aqui análise preliminar, que é gratuita, não é recurso, tá, gente? É só pra gente falar se cabe ou não, tá bom? É uma análise muito objetiva, que a gente tem que correr contra o tempo. Detalhe, não fazemos análise preliminar no último dia, tá? Dia 28, a gente não faz análise preliminar. A análise vai ser feita dia 26, dia 27 e fechou questão. Dia 27, meia-noite, a gente não pega mais nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Dessa análise preliminar, a gente vai fazer a seleção daquele texto que a gente acha que tem mais condições realmente de recorrer. Bom, sobre o recurso, vamos lá. Se você for por acaso montar o seu recurso, sobre a montagem de recurso, o que você tem que ter? Aqui você precisa dar atenção. Primeiro, né? O curso plano faz uma lambança editalícia que é juntar recurso de tudo num só lugar. Mas vamos lá. Você tem direito a recorrer do resultado preliminar de suas provas discursivas, de estudos de caso e redação, conforme cada cargo. Lembrando, gente, quem deve recorrer? Vamos lá para a gente usar a cabeça. Você passou no concurso? Passei. Júnior, eu tô feliz da vida, tô comemorando. Calma. Recorra. Se você tiver um dinheirinho sobrando,
Ainda peça uma análise preliminar e, se for deferida essa análise preliminar, aplique isso daí para lhe dar algum resultado. Por quê? Porque o seu resultado é provisório. Infelizmente, a gente às vezes acompanha alguns sinais de tristeza. A pessoa passou no concurso, houve o resultado final e ela foi desclassificada porque alguém atrás dela conseguiu uma majoração de pontos e tirou a posição que essa pessoa estava. Isso não acontece uma vez ou outra só não, isso não é raro não, isso acontece sempre. Então eu gosto de avisar para falar, eu não sabia, olha, me arrependi. Então não faça churrasco, não comemore, não dê festa, não comunique no resultado provisório que você passou no concurso. Ainda não. Comunique no resultado definitivo, tá bom? E assim basta. E mesmo assim, eu ainda só comunicaria depois que eu tiver assinado lá, né, a minha convocação. Antes disso, não comemoraria nada, porque pode ser que demorem te convocar e você vai ficar sofrendo durante muito tempo. Então, não se exponha. Terceira questão. Por que a gente fala, né? Quem mais precisa fazer recurso e investir no recurso? Aquele cara que está quase passando. Falta pouquinho para ele poder atingir as vagas e ele está na rabeira do foguete e entrou em desespero. Vale a pena você investir? Vale, né? Vale. Porque, por exemplo, com recurso ali no nosso, que não tem atravessador, porque é um recurso mais barato, você consegue dividir isso aí em 12 vezes, você já pagou isso há muito tempo depois que você entrar, né? Pelo menos a sua consciência estará tranquila. E você fez isso de forma assistida, que é diferente, né, de quem vai fazer sozinho. Você está numa posição, aí é o terceiro caso, você está numa posição X e você sabe que no último concurso para o TRE nomearam tantos alunos, dezenas de tantos alunos, candidatos para a sua vaga. E você sabe que tem chance de se posicionar melhor dentro daquelas vagas. Vale a pena investir? Se você tiver condições, vale a pena. Tá bom? Quem não deve pagar por recurso? Quem está lá para trás. Mesmo injustiçado, você está muito longe. Então, talvez na pontuação geral, você tenha você mesmo que investir aí o seu esforço, tá? É claro que eu vou te dar uma ajuda para você fazer esse investimento, sem dúvida alguma. Eu vou explicar aqui nesse vídeo gratuito como que você precisa proceder. Bom, falando dessas pessoas, né, o que acontece, gente? Por que eu falei isso tudo com vocês? Porque a Júlia quer capitanear recursos de modo algum. Vejam bem, nem poderia, porque esses dias estão sendo dias de guerra. Primeiro, dias de guerra quer dizer dias de muito trabalho. A banca examinadora, atenção, eu gosto de avisar, porque, gente, eu vejo tanta gente sofrer, e isso é importante você saber. Não importa se você fizer o recurso com a gente ou não, tá? Isso não interessa. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais, exceto de erros materiais, havendo manifestação posterior. Veja só, muita gente corre para a justiça para tentar reaver alguma situação que tem se sentido injustiçada. Vamos supor, o cara passou, está dentro da vaga, alguém recorreu, passou dele, ele ficou fora das vagas. Aí pinta o desespero, né? Ele corre lá para a justiça. Ou se não, eu passei, recorri ou não recorri, resolvi ir à justiça. É muito difícil você ganhar causa, tá certo? Em prova discursiva, muito difícil. Por que é muito difícil? Porque esse reconhecimento aqui nasceu de uma jurisprudência. Existem até algumas causas ganhas na justiça, mas são causas escandalosas, tá? De erros gravíssimos da banca. No caso de vocês, a banca foi espertinha, né? Ela trouxe estudo de casos de fácil entendimento, trouxe uma prova de redação simplória, então ela não quis correr esse tipo de risco. E aí vai ser muito difícil você conseguir se safar dessa forma, tá? Então entenda que o recurso é mais uma etapa do seu concurso e que você precisa lutar mais uma vez, tá bom? Recursos serão indeferidos, vamos lá. Recursos que desrespeitem a banca, não adianta ficar criticando a banca, cuidado com os termos, tá? Recursos sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente. A Consulplan não aceita recurso generalizado, o SESP aceita, a Consulplan não, tá? Ela exige fundamentação do seu recurso, de tudo que você for fazer, seja fundamentação normativa, fundamentação bibliográfica, fundamentação editalícia, fundamentação
dos critérios de correção, do parecer da banca do seu padrão de respostas. Então você tem que colocar a fundamentação. Tá tranquilo? Bom, como é que a gente começa um recurso, Júnior? Os recursos, gente, eles precisam ser claros, consistentes e concisos, tá? Os recursos precisam ser claros, consistentes e concisos. Recursos claros, diga do que você quer recorrer com muita clareza. Depois, no meio do recurso, é o momento que você comprova que você está certo. E ali você pega o que está no seu texto, mostra o que está no padrão ou mostra o que está de acordo com a bibliografia que você, ou a lei, ou a norma que você usou para fundamentar o seu recurso. Tá certo? Ao final, peça a quantidade de pontos já somada para o examinador. Tranquilo? Então veja que eu já explico todas as partes do recurso, porque eu digo para vocês, não me interessam os recursos que não têm chances de interposição, tá? Chances de deferimento. De interposição, todos vocês podem interpor recursos. Quem precisa ter o recurso deferido é esse recurso que me interessa. Tranquilo? Bom, qual é a vantagem de você fazer o recurso com o professor de conhecimento, com o professor, vamos dizer assim? É porque a gente recebe na análise preliminar um volume muito grande de textos. Então a gente consegue analisar as proporcionalidades, se foram bem aplicadas, quais são os erros mais comuns dos examinadores. Então para a gente é mais fácil. Isso daí sozinho para você é quase impossível fazer, tá? Mas, né, você pode recorrer de outras formas, conforme eu disse para você, recorrendo da materialidade do erro, tá bom? Pessoal, erros que são comuns a Consulplan. Prova, por exemplo, de cargos específicos, tá? Prova em que houve estudo de caso. Aqui eu peguei área administrativa, mas serve qualquer um. Você vai ver que a banca traz para você uma questão. Isso aqui é um padrão que é fornecido aos examinadores. Por esse padrão, os examinadores vão notar o que vale cada uma das partes desse padrão. Gente, o examinador da Consulplan é leigo. Mesmo não sendo leigo, que às vezes costuma haver examinadores de direito lá dentro, eles não são assim tão gabaritados. E mesmo sendo gabaritados, vamos dizer assim, né, para não ferir ninguém, eles correm contra o tempo para corrigir. Então é normal que eles percam algum desses pontinhos. Então vocês vão notar que o que a Consulplan erra mais é a proporcionalidade, a aplicação da nota. Que você não pode abandonar a sua prova discursiva nessa hora. Você tem que olhar item a item. Deixa eu ver se eu ganhei meus 0,9 ponto por argumento do advogado. Ah, ganhei. Eu vou ver sobre propaganda eleitoral antecipada. Opa, não me deram, mas eu juntei a resposta com data da propaganda eleitoral. Então o cara às vezes viu só a data e abandonou isso aqui. Você sabe que tem direito a mais 0,6 ponto. Entendeu? Então tomar cuidado com isso. É o erro mais comum para os estudos de caso, tá? Deixa eu ver se eu acho o edital. Indo ao edital, vamos supor, por exemplo, a parte dos critérios microtextuais, critérios de gramática. Observe a quantidade de erros que você cometeu se o cara aplicou direitinho. Porque às vezes você só cometeu 3 erros gramaticais e ele te deu tão somente 1,5, ao passo que você tinha direito a 1,75. Entendeu? Mesma coisa são os técnicos, tá? Ficar de olho nisso. Sobre os técnicos ainda tem mais uma questão. Você vai notar que aquele padrão de resposta que a Consulplan dá é um padrão bem sem vergonha, é um padrão que ela aplica para tudo que é redação sobre conhecimento geral. Ela repete aquele negócio lá. Então vocês vão notar que, na verdade, quando ela pede os critérios avaliativos, ela pede exposição, pertinência de exposição relativa ao problema, ordem, né, de desenvolvimento daqueles tópicos e padrão de resposta. Você vê que no padrão não tem ordem de desenvolvimento. Então, de repente, você pode contra-argumentar nesse sentido, tá? Questionando que você respondeu tudo na ordem, que você tem direito a subir mais um pouquinho, tá bom? Naquele padrão de resposta que a banca dá, ela fala tão somente da tipologia, que é a dissertação. Então, você pode usar o padrão para comprovar que você cumpriu a dissertação. Isso sim. Ela até já te dá a bibliografia que é da dissertação ali. Pertinência de exposição relativa ao problema é pertinência ao tema. Se você escreveu tudo de acordo com aqueles tópicos temáticos, você pode atestar que você cumpriu o tema, tá? Então não é tão difícil recorrer disso não. Mesmo processo, né?
chama a banca para verificar no seu recurso, aponte qual é o item, o critério que você está contestando, aponte a pontuação que você tirou, aponte a pontuação que você gostaria de ter, fundamente isso no desenvolvimento do seu recurso e, ao final, conclua indicando a continha certa, né, o tanto que você quer conseguir aí ao total, tá? Bom, gente, eu espero que com essas dicas eu tenha ajudado vocês a entender melhor essa questão do recurso. Não deixem de brigar por pontos no recurso de vocês. Tem aluno que consegue ponto sim no recurso, sim, fazendo sozinhos, né? Essa época é uma época complicada, os professores estão de férias, a gente não tem tantos professores assim à disposição dos cursinhos para recorrer, então corram para vocês garantirem as vagas de vocês nos cursos que fazem recurso, mas atenção, corram primeiro para uma análise preliminar. Não paguem por análise preliminar, que eu acho isso um absurdo. Certo? A análise preliminar precisa ser gratuita, porque ali não tem garantia de nada. Tranquilo? Então, um beijo grande para vocês. Sucesso aí em mais essa etapa.